Da Metrópole Vida Mental, de George Simmel, A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, Eros agoniza. É na metrópole que o Homo urbanus precisa se reinventar para regenerar o que seria o futuro para a humanidade. A história da medicina a partir da Idade Moderna, como todos os fenômenos culturais da humanidade, é uma história que se pauta pelo isolamento, pela individualização do pensamento, que se radicaliza nos movimentos científicos e na racionalidade científica, em que você transforma o particular no geral, né, e generaliza aquilo que é singular. Essa generalização afasta o pensamento científico do concreto, das pessoas concretas, da vida concreta. A medicina, como todos os fenômenos culturais, vai se ensimesmando como um observador puro, mas ao mesmo tempo um observador menos privilegiado, porque não pode contemplar aquilo que está fora do espaço mental, aquilo que se impõe como vida concreta ao espaço teórico interno. Nós vemos isso se radicalizando nos últimos séculos, particularmente no século XX. A medicina também se destaca, se separa, inclusive, das outras profissões de saúde, que são mais 12 profissões de saúde que foram se formando. E isto não é uma boa medicina, porque é uma medicina que tem, claro, os seus méritos científicos, não é? Mas escapa a este olhar científico generalizante aquilo que se impõe como singular, né? Aquilo que é próprio da subjetividade do indivíduo, né? Aquilo que são os múltiplos sentidos daquilo que o indivíduo expressa para o médico. Então, a medicina, ela, para ser inclusiva, para ser ampliada, em termos de conhecimento inclusive, e para ser ampliativa, isto é, levar o cuidado para todos, ela tem que sair do gabinete. O primeiro pensador a formular este domínio do que viria a ser chamada depois de razão instrumental sobre o intelecto é Nietzsche, né? Em que ele questiona as palavras que nós utilizamos, a percepção de vida que a gente tem, os conceitos que nós formamos, não é? Como determinados ou condicionados pelo que o poder vigente, o poder institucional, nos coloca como premissa e estrutura o nosso pensamento a partir da sua própria lógica local, né? Em função de interesses vários, né? Seja dos dogmas religiosos, seja do poder político e assim por diante. Daí de Nietzsche isso vai para Foucault e para vários autores, mas o fato é que nós não podemos nos destacar de todas essas realidades subrepetícias, às vezes sutis, não é? Que se infiltram em nossa liberdade de pensar em função de uma razão instrumental que se impõe a nós, né? De tal forma que, se nós temos a liberdade de pensar, se nós temos a liberdade de expressar o pensamento, de fazer ações a partir desses pensamentos livres, não é? Esta razão instrumental, vigilante, há de não nos dar o espaço da mídia, há de não nos dar o direito de dizer, há de sufocar as diferenças que contrariam o status quo da sua época. Os indivíduos que aportaram a Cracolândia desde a década de 90, de 1990, foram para lá porque viviam situações de penúria,
de miserabilidade humana, ou nas suas comunidades, ou na fragmentação familiar dentro das suas casas, né? Muitas vezes com violência doméstica, que também, por outro lado, é fruto de uma sociedade fragmentada, né? Mas, enfim, eles aportaram à Cracolândia não só a busca da droga. A droga é o chamariz inicial, mas a partir do momento em que eles se instalam ali, ou começavam a se instalar ali, eles formaram uma comunidade, e uma comunidade que eles não tinham fora. A Cracolândia, ao mesmo tempo, é lugar de encontro e lugar de fuga. De fuga pela droga, pelos efeitos da droga, mas lugar de encontro porque é onde eles recuperaram alguma identidade, ainda que seja uma identidade obstruída fora dali, né? Porque a tendência dos governantes é isolarem a Cracolândia, né? E não levarem o Estado, assim como muito tempo a medicina não esteve lá dentro. O Estado tem que entrar na Cracolândia e interagir com essas pessoas, não é? De tal forma que você crie significado para essas vidas. Mas esse significado se dá pelas oportunidades culturais, não é? Que de alguma forma estimulem, encantem individualidades e movimentos de afetos coletivos entre eles e entre as próprias pessoas que estão fora dali, de tal forma que a droga deixe de ser necessária na vida dessas pessoas. É claro que para isso acontecer há que se ter um controle do tráfico, né? Porque o tráfico que se infiltra ali dentro, ele leva à ausência do mundo, né? Que é o efeito da droga. A Cracolândia só será um lugar do passado quando essas pessoas que estão lá encontrarem um lugar próprio no mundo da vida, da cultura, da boa vida, socialmente falando. Hoje o que nós vemos é uma tentativa do Estado de espalhar essas pessoas para outros locais da cidade, né? Então, do ponto de vista arquitetônico, desta forma a Cracolândia pode acabar. Do ponto de vista das vidas humanas, você vai isolar mais ainda essas vidas humanas que, bem ou mal, estão ali interagindo de uma forma mais concebível do ponto de vista do pensamento humanitário. Como psiquiatra, ouço muito essa queixa. Muitas vezes a pessoa me diz: não estou triste, não estou angustiado, não estou deprimido, enfim, mas eu até tenho vontade de fazer as coisas, mas não há, eu sinto que não há o impulso para concretizá-las. Essa astenia que afeta o indivíduo, né, ela é a ausência do desejo. Quer dizer, é um afeto sem desejo, portanto, é algo que não se transforma em movimento a partir dos desejos próprios, porque os desejos próprios, eles estão em interação bionívoca com o desejo do outro. Se eu me fecho para o mundo, eu não tenho vontade própria, porque o mundo é a recepção afetiva e necessária para que eu tenha desejo e movimento de me manifestar. Então, este isolamento que nós vivemos, o isolamento do pensamento científico e do mundo da vida, o isolamento das pessoas dentro dos seus apartamentos, dentro dos seus gabinetes, dentro do mundo digital em que ele escolhe, até por preservação emocional, ele escolhe os seus pares, né, e barra o acesso de pessoas que pensem diferente dele. Então, este isolamento leva a um mundo organizado interno, organizado, mas sem vida, sem desejo. Ou se ainda há um desejo de viver, este desejo não tem o impulso necessário para se transformar em ação. O suicídio afeta a todos, né? Inclusive aos próprios médicos. A questão do suicídio em jovens, ele classicamente, em todo o
mundo, as faixas etárias que mais se suicidam, ou que suicidam, né, falando num português mais correto, são os jovens, os adultos jovens e os idosos. Então veja que interessante. São justamente faixas etárias destinadas pela cultura vigente ao isolamento. O jovem é um ser isolado que busca a vida no fora. Ele adora passear, ele adora encontrar na rua com as pessoas, né? Mas ele está construindo uma identidade própria. E na construção dessa identidade própria, quando começa a haver óbices mais graves ao desenvolvimento dele, ele não tem ainda estrutura para enfrentar isso de uma forma construtiva. Ele não tem capacidade de se fazer ouvir ainda. Então, ele tem dois movimentos, ou ele agride ou ele se isola. O movimento de isolamento, de uma certa forma, é consequência de uma expressão dele de dentro para fora que não foi permitida. Seja por bullying, seja por excesso de exigências de desempenho e assim por diante. Ele se isola. Esse é o primeiro sentimento que pode condicionar, entre outras coisas, o suicídio, que é o isolamento. Do isolamento, ele deixa de ter a referência com o outro, que lhe dá o sentido da vida. O sentido da vida nós não construímos monocraticamente, né? O sentido da vida está na possibilidade de construção dentro das diferenças, ou a partir, inclusive, das diferenças. A diferença é aquilo que me faz desejar mais, a diferença é aquilo que me faz me conhecer melhor e me faz me transformar a partir daquilo, inclusive, que eu entendo como uma diferença com a qual eu devo aprender. E o terceiro fator fundamental é a desesperança. Quando eu não tenho mais a esperança de que um dia eu vou encontrar alguém com quem eu possa ser ouvido, então aí nós temos 3 ingredientes para uma profunda depressão, né? Que é o isolamento, a falta de referência ou de sentido da vida, ou anomia, como o Durkheim chamava, e a desesperança. E aí o risco de autoagressão ou de suicídio é muito grande. Suicídio é, pela acepção própria da palavra, o eliminar-se a si mesmo, o eliminar a própria vida, a vida corporal e mental. Mas a gente tem também os suicídios crônicos. O uso indiscriminado do jovem que ele faz de uma determinada droga no isolamento também é um suicídio, mas é um suicídio crônico. Entende? Então nós estamos falando do isolamento. O isolamento mata. O Brasil é modelar, né, dentro da construção do SUS, na prevenção que ele fez da AIDS. Isso nós não temos dúvidas, mas o Brasil, além de viver cada vez mais um subfinanciamento crônico da saúde, né, mas independentemente disso, esse fenômeno da retomada das contaminações pelo HIV, ele também ele é um fenômeno mundial, né? Mesmo no mundo desenvolvido, porque o próprio tratamento, da doença AIDS, ou até o tratamento da contaminação para que não se torne doença, na década de 90 e começo do século XXI, foi um tratamento que se tornou bastante eficaz, né? Quase zerando, né, a carga viral daquele indivíduo que tem o HIV, mas não está doente. Isso, de uma certa forma, condiciona um certo descuido.
você coloca aí também desinformações, né? O fato de você evitar que a contaminação se desenvolva como doença não quer dizer que o indivíduo deixa de ter o vírus, né? Tanto que se você parar o tratamento preventivo para que a contaminação não se desenvolva em doença, esta carga viral mínima vai crescer e vai provocar a doença. Enfim, a questão do jovem, no jovem, da impulsividade, da intempestividade que ele apresenta, né? Dentro da sua própria natureza, né? O abuso, o uso nocivo de drogas também favorece uma fragilização da responsabilidade ou do sexo responsável, né? Fragilizando determinadas cautelas que ele, jovem, no mais das vezes, sabe que deve tomar para ter um ato sexual seguro. Então, são vários ingredientes que, de alguma forma, fizeram com que houvesse esse aumento da contaminação do vírus da AIDS. O lúdico decorre da livre expressão e da espontaneidade. O brincar é o ser livre dentro de regras, mas são regras que permitem a manifestação espontânea do ser, né? Se o aprender não estiver conectado ao afeto, ao compartilhar liberdades e desejos, ele é um aprender fechado em si mesmo, um aprender que não emociona. Se o aprender não emociona, ele não permite o interesse. Não tem o interesse. Tem o interesse de poucos, né? De jovens determinados, dentro ou fora, né? Por um projeto de um sucesso escolar, mas esse sucesso escolar às vezes é atingido, mas sem prazer, né? A custa inclusive de estresse emocional do jovem. Então, o aprender que não contempla o fora, né? que não viabiliza esse vínculo entre o fora e o dentro e o fora, é um aprender vazio, é um aprender sem amor, né? Amor aí no sentido do sentimento que nos afeta, né? Amor filia, né? Muito mais do que amor erótico, né? Mas também amor erótico, mas amor global, entendido seja como eros, seja como filia, né? Isso está na teoria da complexidade, isso está em vários filósofos como Paul Ricoeur, né? O si mesmo como um outro, isso tá em Nietzsche, né? Que destrói, vamos dizer assim, o castelo de uma razão dogmática que predomine sobre outras. Está nos poetas, está nos escritores, e está nos pensamentos que concebem a vida como um sistema aberto, que sempre se modificará e se aperfeiçoará, inclusive, pela diferença e pela multiplicidade que o informa, né? Isso está no próprio Hegel, com o movimento dialético, né? do geral que absorve a diferença sem eliminá-la, de tal forma que haja uma mudança de patamar, tanto da diferença quanto do pensamento generalizante, né? De tal forma que todos cresçam, né? Em Hegel, há um final, vamos dizer assim, há uma visão teleológica, né, da humanidade, que culmina num espírito absoluto. Mas se esse espírito absoluto, né, ele fosse fechado em si mesmo, mais cedo ou mais tarde ele se destruiria pela própria
energia dissipativa que é intrínseca às coisas, intrínseca à vida, às células, aos corpos e intrinsecamente. Se a mente se fecha, ela se torna absolutismo e mata o outro. Ou ela mata a si mesma, porque ela não foi informada como um sistema aberto da diferença que poderia torná-la mais adaptativa e mais expansiva no mundo da cultura. A rua é a resistência, né? A espontaneidade das ruas. Nós vimos em 2013, num primeiro momento, houve espontaneamente um afluxo de pessoas por vários motivos que os induziam, que os levavam à rua, mas motivos intrínsecos, não impostos por coletivos de poder, né? Depois isso se desvirtuou, né? Aquilo que estava nas ruas como uma universalidade de sentimentos, né, foi se segmentando e prevaleceu o segmento contrário às próprias ruas, né? O segmento que se pereniza porque é pensamento fechado que se impõe ao que está fora, né? E se impõe de várias formas, explicitamente ou subrepeticiamente. Então a rua, enquanto locus, né, enquanto sítio de caminhar livre, de conversar livre, ela sempre será a melhor saída. A rua é a presença do objeto no sentido não só como uma oposição ao sujeito, né? Mas o objeto, ele resiste a ser o que eu quero que ele seja. Então ele me humaniza, ele me torna mais aberto ao direito do outro de ser o que ele é, né? E nós vamos nos entender, né? Eu sou objeto dele e ele é meu objeto, né? Então nós seremos sujeitos emancipados, porque seremos sujeitos acima do que nós éramos.